Olá, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Bora encantar clientes. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão entrando agora, comenta comigo aqui se o som tá saindo, se tá fluindo muito bem, se tá me escutando, e vai colocando aqui de que cidade você é, pra gente já ir se encaixando, entendendo o impacto desse movimento do Bora Encantar, e ao mesmo tempo para a gente observar que não é só às vezes as grandes capitais, né, que estão nesse movimento, está o Brasil todo. Uma cidade pequena no interior também pode encantar clientes. Encantar clientes não é só para grandes empresas, também é para as pequenas empresas, para o microempreendedor, para o empreendedor individual, para o autônomo. Encantar é para todas as empresas. E um dos mitos, né, que tem muito é isso, que para encantar eu tenho que ser uma grande empresa, eu tenho que investir muito. Nada disso. Encantar pode ser com pequenos investimentos, quiçá só investir o seu tempo, investir a sua capacitação para você preparar cada vez mais o seu atendimento para ele se tornar um atendimento encantador. Show de bola, som ok, tudo bom? Boa noite, gente, boa noite, maravilha, Rio de Janeiro. Rio Grande do Norte, Alto do Rodrigues. Que massa, gente, massa. Muito boa noite a todos. Nessa sequência de lives, né, que a gente está fazendo aqui no Bora Encantar, nós não vamos parar, nós vamos continuar firme aqui, tentando inspirar e ao mesmo tempo ajudar, colaborar com o máximo de empresas possíveis, com novas estratégias, com uma visão de mercado, que talvez ainda não tenha encaixado, ou então com algum novo posicionamento que a sua empresa pode ter. Ao mesmo tempo, a sua equipe pode ser engajada a encantar se eles estão desacreditados. Então a gente vai continuar firme aqui no movimento do Bora Encantar, continuar essa sequência de lives com todo mundo que está seguindo nós, para a gente colaborar o máximo possível, mesmo no momento tão desafiador que nosso país está passando, que o mundo está vivenciando. Show de bola! Muito bom, gente, muito boa noite. Olha, é o seguinte, o meu compromisso aqui ontem, quem estava aqui na live de ontem, sabe que o meu compromisso foi entregar a melhor estratégia de encantamento, ou seja, uma ferramenta para você ter a melhor estratégia de encantamento. Eu tenho certeza que ontem foi a live da estratégia de encantamento. Agora a live de hoje vai ser para desconstruir o seu atendimento. Essa é a minha missão, eu quero desconstruir o seu atendimento para propor uma construção de um atendimento encantador nesta live de hoje. Então vamos combinar o seguinte, eu vou entregar o máximo aqui que eu puder para que você entenda isso, para desenvolver um novo atendimento encantador a partir de amanhã e você começar a aplicar no seu negócio, chamar a sua equipe para assistir essa live. Então é o seguinte, essa live aqui, ela vai valer para todo mundo, para dono de empresa, para gestor, para líder, para atendente, para vendedor, para profissionais da beleza, profissionais liberais, profissionais da saúde, profissionais da educação, para autônomos, para todo mundo, para todo mundo. Então, eu quero combinar com você o seguinte, se você conhece alguém que necessita aprender a como ter um atendimento encantador, ou seja, desconstruir a forma que atende para construir uma nova forma, mesmo que essa pessoa já atenda muito bem, é possível melhorar. Então, vamos combinar o seguinte, você vai aqui no aviãozinho do lado e vai convidando essas pessoas para entrar nessa live. Convida ela aqui na live, ó, aqui no aviãozinho. Convida ela, porque hoje eu vou revelar como é possível ter um atendimento encantador. Eu vou desconstruir, inclusive o atendimento de quem hoje avalia que atende bem, eu vou desconstruir isso para construir um novo atendimento. E de uma forma simples. Simples. Eu tenho falado muito o seguinte, que a complexidade é inimiga da execução. Então tudo que é muito complexo, a gente não executa. Então eu vou utilizar aqui de uma metodologia muito simples, de uma linguagem muito simples, para que os seus atendentes, você, todo mundo, possa identificar e aprender como é possível atender de forma encantadora. Combinado, gente? Então vai chamando o pessoal para entrar na live e ao mesmo tempo quero combinar com você de, na hora que eu entregar algo incrível, manda um coraçãozinho aqui porque é importante para a gente manter o gatilho da participação.
Participar é fundamental. Quanto mais a gente participa, a gente está internalizando esse conhecimento, a gente está declarando que a gente deseja isso, a gente está realmente querendo colocar em prática o que está sendo ensinado aqui. Como eu falei, eu vou me doar o máximo para levar o conteúdo que você precisa. E é o seguinte, eu queria começar contando um pouco sobre um atendimento encantador que eu realizei, porque isso vai servir de inspiração para você. Ontem eu comecei a contar um pouco da minha história, contei que eu era muito tímido e com 17 anos de idade foi esse meu primeiro emprego, né? Ser vendedor de importa em porta, imagina um garoto tímido sendo. Ontem, na live de ontem, eu revelei como eu venci isso. Mas eu não contei para você o seguinte, que eu montei a Encanto com 19 anos. Com 19 anos, com R$500 no bolso. Foi exatamente o que eu tinha quando eu saí da empresa, do meu primeiro emprego, que era uma empresa que eu vendia produtos da Telefônica. Eu pensei o seguinte, eu não tenho nada a perder, né? Eu só tenho a aprender, então por que não arriscar? Por que não arriscar? E aí eu decidi pedir rescisão da empresa que eu trabalhava, na época, com 19 anos, recebi R$500 dessa rescisão e montei a Encanto. Aluguei um escritóriozinho pequenininho lá no centro de São Paulo, e a Encanto, em maio agora, vai completar 16 anos. De lá para cá, a gente cresceu, nós somos atualmente em mais de 30 encantadores lá na Encanto. A empresa hoje fatura mais de 5 milhões. Tudo isso foi possível porque o nosso grande diferencial sempre foi um atendimento encantador. Se não fosse o atendimento, jamais essa empresa ia manter viva durante tanto tempo. Jamais, jamais. A gente passou por diversas crises já, muitas. E se não fosse o nosso atendimento, a gente não teria mantido os nossos clientes até hoje. E a gente se orgulha muito disso, porque sem atender bem o nosso cliente, essa empresa não teria existido. E teve uma vez, logo no início que eu montei a empresa, acho que no primeiro ou no segundo ano, a empresa tinha dois funcionários, e era uma empresa que vendia soluções tecnológicas de atendimento, né? A gente vendia planos para reduzir custos pela nossa empresa, pela Encanto. E aí eu fui oferecer o serviço nosso de telefonia, né, para atender os clientes para uma grande empresa que vende móveis de decoração aqui no Brasil. Eu não posso citar o nome, mas vou dar uma dica. Começa com toque e termina com estoque. É super conhecida. E eu fui apresentar a Encanto na época para eles contratar a nossa solução. E eu estava, assim, como os meus concorrentes, era nada mais do que a Telefônica, que é a Vivo, né, atualmente, e a Embratel, que é a Claro aqui atualmente. Ou seja, eu estava concorrendo com a Vivo e com a Claro. Dois gigantes. E aí tinha a Encanto, uma empresa de 2 funcionários. Eu fui fazendo uma apresentação sobre a solução da Encanto, mas eu fui apresentando com tanta paixão, com tanto brilho nos olhos e destacando qual era o nosso principal diferencial para os diretores dessa grande marca no Brasil que vende móveis de decoração. Eu fui apresentando para ele o seguinte, com a Vivo, com a Embratel, tem uma coisa que você não vai ser. Você não vai ser o cliente mais importante. Na Encanto, você vai ser o cliente mais importante. Na Encanto, nós vamos olhar para você para estender o tapete para você. Na Vivo, eles vão tratar vocês com indiferença. E eu mostrei como a gente atende os nossos clientes. Mostrei toda essa paixão do encantamento. Sabe o que aconteceu? Eles fecharam com a Encanto. Uma empresa de 2 funcionários contra uma empresa com mais de 1.000 funcionários, uma empresa multinacional. Foi o atendimento que fez a nossa empresa se manter até hoje, com 16 anos de história. E eu acredito muito que é possível que as pessoas observem o atendimento de uma forma mais estratégica. Porque hoje o que está faltando
exatamente é a gente olhar para o nosso atendimento e pensar, por que eu não posso profissionalizar o atendimento que eu tenho? Por que eu não posso olhar para o atendimento que eu estou oferecendo de uma forma mais estratégica e ao mesmo tempo observar os detalhes dele? Por que a gente não repara o atendimento? Por que a gente deixa passar o atendimento despercebido na nossa empresa? Por que a gente se preocupa em se qualificar com tanta coisa que é necessário, né? Como eu preciso aprender sobre técnicas do produto, eu preciso aprender de repente sobre qualidade, eu preciso aprender sobre finanças, eu preciso aprender sobre vendas, eu preciso aprender sobre metas, sobre gestão. Mas ninguém para aprender sobre o cliente, sobre o treinamento. Por que ninguém valoriza aquilo que é o mais importante da empresa? É a porta de entrada dos clientes. Se uma empresa existe porque tem clientes, então por que a gente não pega o atendimento e fala, o atendimento eu vou olhar de forma estratégica a partir de agora. Eu não vou deixar ele de lado. Não vou deixar ele de lado. Eu vou olhar para o atendimento para melhorar, para aperfeiçoar todos os dias. Não é relaxar, falar, não, eu atendo bem, porque meus clientes falam que o meu atendimento é legal. Será que não pode melhorar? Será que não é possível colocar novos ingredientes nesse atendimento para você encantar ainda mais? É isso que eu quero que você passe a refletir a partir de agora. E eu quero então entregar técnicas para você conseguir desenvolver esse atendimento encantador. Quero revelar como você vai desconstruir o seu atendimento. Combinado, encantador? Comenta aqui comigo se está tudo certo. Ah, estão dizendo que estão travando. Está travando aqui a live, é isso? Tem mais gente que está travando a live? Meu, o Instagram tá bombardeado de muita gente aí fazendo live ao mesmo tempo, né? Então é um baita desafio realmente a gente conseguir transmitir sempre em alto nível, assim, com qualidade, né? Tecnológica, porque tem muita gente usando o Instagram nesse momento. Mas comenta aqui comigo se tá tudo fluindo bem. Será que tá travando aí ainda? Pode comentar, por gentileza. Tá travando ainda? Comenta aqui, encantador, por gentileza. Tem um delayzinho também, né? No momento que eu comento até a hora que chega a resposta aqui. Só para eu entender se está fluindo tudo muito bem. Está travando. Bem, se alguém aí estiver assistindo normal, sem travar, me avisa aqui para eu dar continuidade aqui na live. Por gentileza, por gentileza. Show de bola. Olha quanta gente, maravilha. Não está chegando os comentários aqui, eu acredito que deve ter alguma dificuldade mesmo no Instagram nesse momento. É uma pena, né? Não está chegando nenhum comentário. Bem, eu vou fazer o seguinte, encantador, eu vou sair e voltar de novo para ver se há alguma dificuldade aqui no próprio Instagram. Bem, tem mais gente chegando agora. Comenta se está conseguindo me escutar muito bem, se não está travando. Tem um pessoal comentando aqui que está com dificuldade. Só para eu dar continuidade aqui mesmo, ou se eu desligo e volto de novo para ver se é alguma coisa que travou. Comenta aqui comigo, eu já vou revelar aqui qual é essa técnica que a gente vai desconstruir o atendimento de vocês para construir um atendimento encantador. Só comenta aqui se está conseguindo escutar muito bem, se está tudo fluindo aqui a transmissão. Por gentileza. Show. Tá travando ainda? Eu acredito que esteja travando. Eita, eu acho que tá com bastante delay pelo jeito aí. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou dar continuidade. Eu vou dar continuidade porque provavelmente aí foi algum delay que o Instagram teve, mas eu vou continuar aqui. Vamos lá.
Então é o seguinte, eu estava falando a respeito do atendimento encantador. Como é possível ter esse atendimento encantador? Que ninguém está olhando para isso no nosso dia a dia, né? Então, dessa forma, o que eu quero propor aqui para você? Eu quero propor que você vai fazer algo que é observar o seu atendimento de forma profissional. De forma profissional. É algo que eu vejo aqui na Encanto, analiso com muita frequência. Praticamente, né, faço esse estudo frequentemente para conseguir observar se o atendimento está fluindo bem ou se não está fluindo. Tá travando um pouquinho, mas dá para entender tudo. Segue o jogo, que está ótimo. Beleza, então vou seguir. Vou seguir aqui, vamos lá. Então, vamos que vamos, gente. É o seguinte, então vamos lá, sem enrolação, vamos falar agora do conteúdo para quem está aqui fazer valer muito a pena esse tempo investido. Esse é meu compromisso com você aqui hoje. Então, vamos que vamos. Quero falar sobre... Pensa o seguinte, pensa que o seu atendimento é como se fosse uma estrada. Sabe quando a gente pega uma estrada e ela tá cheia de buraco? Cheia de buraco. A gente... O carro não vai mais lento, você acaba não dirigindo com mais cuidado, e aí você demora mais para chegar no destino final, que a estrada fica travando você dirigir, fluir muito bem. E ao mesmo tempo, às vezes acontece até de você estourar o pneu, e aí você tem que perder um tempo ali, grande na sua viagem, até chegar ao seu destino para trocar o pneu. Não acontece isso. Agora, quando a gente tem uma estrada que ela está igual um tapete, a gente não chega rápido, a gente não consegue chegar num tempo já pré-definido, a gente não consegue planejar e chegar naquele tempo. Então pensa o seguinte, que o seu atendimento é como se fosse uma estrada. Ele tem buracos, E para você descobrir esse buraco, você tem que utilizar de uma técnica mundialmente conhecida, que é o cliente oculto. O cliente oculto, ou o cliente secreto. O que é isso, Robson? Cliente oculto, cliente secreto? É você ou alguém simular ser um cliente da sua empresa para observar como está o seu atendimento. Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você observou o seu atendimento? Ou pediu para alguém analisar? Quando foi? Então, quando você pratica essa técnica, você começa a ter muito insight, você começa a ver coisa que você não estava observando. Seja um cliente oculto do seu próprio atendimento ou da sua equipe. É isso que você pode fazer para começar a enxergar de uma forma mais amplificada o seu atendimento. Só que esse cliente oculto, ele precisa ser analisado com muito detalhe, sabe? Com muito detalhe. E dessa forma, o que eu sugiro para você é o seguinte, é que você pode pedir de repente para algum amigo, para algum familiar, algum colega, alguém que não conheça, né, a sua equipe de atendimento, para que eles possam não entender que é uma simulação, e pedir para eles serem atendidos. E eles vão passar para você qual foi o sentimento, o que ele sentiu desse atendimento. Tanto no atendimento telefônico, no online, como no presencial, é totalmente possível aplicar a técnica do cliente oculto. Agora, essa pessoa que vai simular, ela precisa analisar muito bem para ela não confundir você. Porque às vezes ela vai te dar uma perspectiva de algo que na verdade é a opinião dela, mas que ela também não estava muito preparada para analisar o atendimento. Então é importante você pegar uma pessoa que conhece muito bem de atendimento, que entende muito bem como atender o cliente, para fazer uma avaliação correta, precisa, cirúrgica. É isso que eu quero orientar você. Por quê? Quando a gente começa a parar para avaliar o nosso atendimento semanalmente, mensalmente que sai então, a gente começa a ter insights novos. Só que a gente não faz isso. Eu pergunto aqui, comenta aqui nos comentários, quem é que já fez um cliente oculto no último mês? Ou na última... esse ano, vamos começar esse ano. Alguém fez cliente oculto esse ano? Quantos clientes ocultos você já fez na sua empresa? Na história dela inteira? Quantas vezes alguém já simulou ser um cliente para te avaliar, para te dar sugestões de melhoria? Só que a gente para avaliar uma série de outros itens dentro da nossa empresa, não para? A gente para avaliar a qualidade do produto, a gente para avaliar nossas finanças, a gente para avaliar a inadimplência, a gente para avaliar a inovação, a gestão, as metas
E o atendimento? Quando a gente vai parar para avaliar o atendimento? É isso que eu quero propor aqui para você. Aplicar o cliente oculto. Só que, quando você aplicar o cliente oculto, pedir para alguém realizar para você, hoje eu vou te ajudar a ter o quê? Os itens que você vai avaliar nesse cliente oculto. Como você vai avaliar? O que eu vou avaliar, Robson, no atendimento? Basta só a pessoa falar o sentimento que ela teve, ponto? Não! Ela tem que te dar um diagnóstico cirúrgico. E é isso que eu vou revelar agora para você, como você faz esse diagnóstico cirúrgico. A gente já faz isso na Encanto há muito tempo, A gente faz isso com os nossos alunos. Os facilitadores aqui são especialistas aqui da minha equipe em avaliação de atendimento dos nossos alunos. Para a gente propor alternativa, propor melhoria, mostrar o que não está bom, mostrar o que está dando certo. E a partir daí, eles passam a ter o quê? Ferramenta, insight, estratégia para ter um atendimento encantador. Se você não passa por esse diagnóstico, fica muito difícil, porque você não sabe se o seu atendimento hoje está bom ou não está. É só a sua percepção. Será que não dá para melhorar? Quantos elogios você recebe a cada 10 atendimentos? Quantos elogios a sua equipe recebe? Ou você recebe? Já parou para refletir sobre isso? Se você está recebendo pouco elogio, tem problema aí. Se você está recebendo muito elogio, quantas indicações esses elogios estão gerando para você? Porque tem que gerar indicação, um elogio. Entende? Então dá para sempre melhorar, mesmo que você já tenha, a grande maioria das pessoas que estão aqui no Bora Encantar, no movimento do Bora Encantar, já prestam um bom atendimento, eu sei disso. Mas dá para melhorar, dá para você elevar ainda mais, para buscar excelência. É isso que as marcas que oferecem a melhor experiência de atendimento do mundo fazem. Eles não param de melhorar o seu atendimento, não param de propor novas formas de encantar o cliente. Então, essa estratégia de avaliação do atendimento, de colocar um tempero novo no atendimento, colocar uma novidade no atendimento, é constante, não para. Então, por isso que o cliente oculto tem que ser uma estratégia da sua empresa, uma ação da sua empresa mensal. Mensal, todo mês tem que parar para analisar como podemos melhorar o nosso atendimento. Principalmente numa equipe que tem alta rotatividade, que troca, que entra um atendente novo. Se você não faz isso, será que esse atendente que entrou agora, por ele não estar preparado, ele não está destruindo o seu atendimento? Saiba que o nível de satisfação do seu cliente está completamente relacionado ao nível do seu pior atendente. O nível de satisfação do seu cliente está proporcionalmente relacionado ao nível do seu pior atendente. Então, a gente tem que capacitar todo mundo, porque às vezes a gente tem uma pessoa que atende muito bem, e tem gente que tem esse talento, né, já nasce com esse talento de servir muito bem, consegue fazer isso muito bem, só que a empresa fica dependente daquele atendente. Quando ele sai, ele entra de férias, ou ele sai da empresa, nossa, o nível de atendimento cai consideravelmente. Quem é que já não teve uma experiência de ir numa loja, ou então ir numa empresa, ser atendido por um atendente que foi incrível? E aí você volta naquela loja, pega um outro atendente e o atendimento é horrível. E você fala, peraí, eu tinha uma expectativa de ser atendido como da outra vez. E agora esse atendente colocou tudo por água abaixo. Por que isso acontece? Porque o atendimento não é consistente. Não é trabalhado a capacitação de todos. Não é feito um cliente oculto para poder diagnosticar mensalmente. Para que cada vez mais a gente vai aperfeiçoando. Isso tem que ser um processo de melhoria contínua. Beleza? Show, gente. Muito bom. Já vou mostrar para você como vai ser possível realizar um diagnóstico cirúrgico preciso no seu atendimento. Você vai fazer as suas anotações, você vai chegar na sua equipe, ou então você vai se autoavaliar e falar, caramba, eu posso aplicar o cliente oculto, eu vou aplicar na minha equipe, e a partir de agora, com esse diagnóstico, eu terei um atendimento encantador. Então é o seguinte, os que chegaram depois, aqui na metade da live, eu combinei com todo mundo que essa live é uma live para desconstruir
o atendimento atual para construir um atendimento encantador. Sendo assim, você vai aqui no aviãozinho agora e começa a convidar pessoas, atendentes, vendedores, donos de empresas, gestores, profissionais da beleza, profissionais da educação, todo mundo que precisa ter um atendimento encantador. Convida ele, seja atendente, seja dono de empresa. Combinado? Então vamos que vamos, porque agora eu vou começar a demonstrar para você como é possível você ter um diagnóstico preciso. Vamos lá. Vou mostrar exatamente o que a gente faz com os nossos alunos, exatamente o diagnóstico que a gente faz. Então a nossa equipe de facilitadores entra em contato com os nossos clientes, nossos alunos, e simula ser um cliente. A partir daí, a gente vai analisando vários itens desse atendimento. Vários itens. Eu vou mostrar para você vários itens desse atendimento. Depois a gente prepara um relatório. Marca uma hora e meia de sessão com o nosso aluno para demonstrar para ele, olha, esse é o ponto do seu atendimento atualmente. E a gente faz amostras de diversos atendentes quando é uma equipe maior. Ou se a equipe é menor, a gente faz daquele atendimento específico, daquele atendente específico. E aí a gente reserva esse tempo para mostrar, por meio desse relatório que eu vou mostrar para você agora, cada item do atendimento. E a pessoa fala, caramba, eu nunca parei para analisar isso. Fala, então, a partir de agora você vai aplicar isso no seu atendimento, esse detalhe só. Às vezes a gente faz aqui do nosso aluno um atendimento que assim a análise assim, de atendimento muito bom já, muito bom. E aí tá faltando só um tequinho às vezes para melhorar, sabe? Só um detalhe. Aí a gente pega e fala assim, ó, tá faltando só colocar esse tempero aqui no seu atendimento. Coloca isso que você vai ter mais indicações. E é isso que acontece. Aí ele coloca aquele tempero que estava faltando, começa a ter mais indicações. Ou então a gente pega de alguns ainda logo no começo, que ainda não fez o treinamento, que logo na entrada, antes de começar o treinamento, a gente pede para o aluno, a gente faz primeiro o diagnóstico, para ter um ponto de partida. Né? Tudo tem que ter um ponto A e um ponto B, ou seja, o estado atual e o estado desejado. Então todos os nossos alunos, primeiro, nós fazemos o diagnóstico. Aí a gente apresenta, ó, assim está o seu atendimento. Agora você vai aprender as técnicas, todo o atendimento encantador que a gente ensina no curso. Depois nós fazemos uma nova avaliação lá na frente, para ver o progresso, para ver como está o atendimento depois do treinamento. Então é o compromisso para ter resultado que a gente faz com os nossos alunos. Eu vou mostrar aqui passo a passo para você que está nessa live, como é possível você aplicar isso, pedir para alguém realizar isso para você e ter um diagnóstico cirúrgico aí na sua empresa. Então vamos lá, vamos mostrar aqui como é possível você ter esse atendimento. Esse cliente oculto, o diagnóstico, vamos lá. Tá vendo, encantador? Esse daqui é uma apresentação que a gente faz aí para os nossos alunos, do diagnóstico dele. Então, o primeiro item, né, que a gente vai fazendo aqui de avaliação é a saudação. Como foi a saudação do atendente? Como foi a saudação daquele atendimento? Foi uma saudação calorosa? Foi uma saudação fria? Foi uma saudação indiferente? Por exemplo, alô? Amadora? Bom dia? Ou foi uma saudação calorosa? Olá, seja muito bem-vindo a Encanto, o que eu posso fazer por você hoje? Essa saudação calorosa é responsável... A iluminação aqui está atrapalhando um pouquinho, né, gente? Pera aí, agora melhorou, né? Essa saudação calorosa é responsável... tem um estudo que a Apple fez. A Apple ela vai analisando estrategicamente o seu atendimento, né? Então, o que ela fez? Ela encomendou um estudo para avaliar a saudação. E aí... Ela, nesse estudo, o que ela analisou? Ela reparou o seguinte, que quando as pessoas entravam na loja da Apple e eram recepcionadas com um atendimento caloroso e quando as pessoas eram recepcionadas com atendimento normal, básico, frio, formal. E aí, nesse estudo, a Apple estava lotada. Então as pessoas tinham que entrar lá dentro, era um estudo que eles estavam fazendo, e aí, conforme o primeiro grupo era o grupo das pessoas que eram atendidas
de forma calorosa. Então eu entrava na Apple e aí os atendentes da Apple atendiam. Olá, seja muito bem-vindo à Apple. Como você pode ver, a Apple está muito lotada hoje. Mas ó, a gente já vai te atender. Enquanto isso, você pode dar uma olhadinha aqui nos nossos modelos de iPhone, de iPad. Fica à vontade. Daqui a pouquinho a gente já volta aqui para dar continuidade no seu atendimento. Essa era uma saudação calorosa. E o outro grupo do estudo foi feito com pessoas que recebiam, né, os atendentes da Apple davam um atendimento normal. As pessoas entravam e os atendentes faziam o seguinte: olá, bom dia, seja bem-vindo à Apple. Como você pode ver, tá bem cheio hoje, tá? Então daqui a pouco a gente já atende você. Sinta-se à vontade aí para você dar uma olhada nos nossos modelos. Percebe a diferença? E aí, olha que interessante, os dois grupos ficaram esperando para ser atendido 5 minutos. Os dois grupos, 5 minutos. Só que, depois quando terminou o atendimento, nessa pesquisa, eles foram perguntar para o primeiro grupo qual foi a percepção de tempo que eles tiveram. O primeiro grupo falou um tempo 50% menor do que o segundo grupo, sendo que os dois grupos, o tempo de atendimento, o tempo médio de espera foi de 5 minutos. Só que o primeiro grupo falou que durou 2 minutos. Ou seja, nesse estudo, a Apple pôde comprovar que uma saudação calorosa faz o cliente ter uma percepção de um atendimento mais ágil, mais rápido, ele está mais disposto a esperar. Então, é isso que a gente avalia no primeiro item, como foi a saudação desse atendimento. Depois, a gente avalia o quê? A empatia. A gente avalia se o atendente ele aplicou uma técnica que a gente chama de rapport, que é uma técnica secreta aqui do atendimento encantador, que é uma pessoa que está pronta ali para estar escutando o cliente, observando ele. Será que esse atendente, nesse atendimento, seja presencial, telefônico ou online, ele cortou o cliente, não deixou o cliente falar? Sabe aquele atendente que não deixa o cliente falar e começa a cortar, falar? Será que aconteceu isso? Será que, na verdade, ele ouviu o cliente, mas ele não se conectou, ele não conseguiu gerar ali uma conexão com aquele cliente? Ou não, ou se de fato ele aguardou o momento certo para falar, escutou com a intenção de ajudar, entendeu o perfil do cliente, entendeu o tom, o ritmo, a entonação, e aí ele se conectou com o cliente. É isso que a gente avalia na parte da empatia também, do atendimento. Uma outra coisa que a gente avalia é quando tem que passar a bola. Sabe quando a gente, na verdade, o cliente chega e não é com ele, ou seja, não é ele que vai resolver o problema, na verdade é uma outra equipe. E aí, muitas vezes, a resposta básica que vem é: senhor, isso não é comigo, isso é no outro departamento. Você pode dirigir para o departamento ali para você estar dando procedimento ao seu atendimento. Ou seja, um direcionamento completamente frio, distante. E aí a gente fala muito que quando a gente vai atender o nosso cliente, só que não somos nós que resolvemos, mas sim um outro departamento, nós temos que direcionar com a intenção de encantar. A gente não pode dar uma percepção para o nosso cliente de que o atendimento dele, o tempo que ele investiu ali, foi um tempo perdido. Porque o cliente foi, falou tudo que gostaria, tudo que era a necessidade dele. E aí você responde: não, mas isso não é comigo, isso é no outro departamento. Aí ele vai ter que ir lá no outro departamento repetir tudo de novo. Isso é uma sensação horrível de perda de tempo. Ninguém gosta, é só você avaliar como consumidor. Então, o que a gente orienta aqui é que você direcione com a intenção de cantar. Então você fala para o seu cliente o seguinte: olha, eu anotei tudo aqui que você passou, tudo mesmo. Isso daqui é no outro departamento, mas pode ficar tranquilo que eu estou me direcionando até lá para passar todas as orientações necessárias e de lá eles vão dar continuidade ao seu atendimento. E realmente você faça isso e o outro departamento precisa demonstrar que realmente tudo foi passado para ele, para dar um sentimento de continuidade ao atendimento e não de recomeçar o atendimento do zero. E aí precisa pronunciar: olha, o atendente anterior passou para mim, né, que você está com essa dificuldade, ou então essa solicitação. Pode ficar tranquilo que eu já estou aqui dando andamento, entende? E aí você demonstra que você está realmente querendo encantar ele. Um outro item que a gente avalia é a intenção. A intenção, teve interesse em ajudar? Isso daqui, gente, isso é uma das coisas que mais detonam o atendimento, a indiferença. Aí a gente percebe, aquele atendente atendeu como se fosse um modo zumbi, ou seja, com indiferença.
E você já sabe que indiferença é o principal item para perder cliente. Ou esse atendente, na verdade, ele atendeu como se fosse um robô. Eu robô. Ou seja, decorando tudo, parecendo um robozinho falando. Ou ele foi isso, que a gente recomenda. Humano para humano. A intenção dele foi realmente ajudar. Nitidamente dá pra gente perceber isso. É um outro item que a gente avalia. Então vai anotando isso para você, quando for realizar o cliente oculto, pedir para alguém realizar para você, você vai diagnosticar isso no seu atendimento. A sua saudação, a empatia, a intenção, a direção na hora de transferir a chamada, na hora de passar o atendimento, seja presencial para um outro departamento. Um outro item aqui que você pode avaliar é sobre a comunicação, sobre a linguagem. Foi confusa, foi informativa, foi educativa? O que a gente recomenda é que ela seja educativa. Você tem que instruir o seu cliente, educando ele, passando informações para ele. Um outro item aqui do diagnóstico que você pode realizar é se o atendente ele está capacitado em realizar perguntas. Não, ele não está capacitado. Ou ele fez perguntas do script. Ou não, ele fez perguntas investigativas. Ou ele fez perguntas de reflexão poderosas, que é o que a gente orienta, o que a gente ensina, o que a gente mostra que é importante você saber fazer perguntas. Para que, Robson, eu tenho que aprender a fazer perguntas? Para isso, para a gente analisar quem conduziu o atendimento. Foi o cliente ou foi o atendente? O atendente tem que ser o condutor do atendimento e não o cliente. E para isso, saber fazer perguntas é fundamental. É um outro item que a gente tem que analisar no cliente oculto para fazer um diagnóstico. Qual a emoção que o atendente estava reverberando? Ele estava demonstrando irritação? Não pode, né? O atendente demonstrar irritação não pode, mas acontece bastante. Ele estava demonstrando tristeza? Ele estava apático nesse atendimento? Ele estava alegre? Ou ele estava no estado emocional do encantamento? É isso que contagia o cliente. Você tem que estar no estado emocional do encantamento para você contagiar o cliente e não contaminar. E quando a gente está no estado emocional de apatia, de tristeza, irritado, a gente contamina o cliente. E é isso que faz o cliente se tornar um cliente insatisfeito. Também tem que avaliar isso no cliente oculto. Um outro item, como foi a comunicação, a linguagem utilizada? Foi uma linguagem relaxada e debochada? Ou seja, usou muitas gírias? Ou foi uma linguagem formal e tradicional, seguiu aquele protocolo tudo certinho? Eu entendo que a linguagem formal foi criada no atendimento para blindar o relaxado e o debochado. Foi por isso. Só que hoje em dia demonstra frieza no atendimento, indiferença no atendimento. Então, a gente tem que ser um pouquinho mais ousado para que a nossa linguagem seja humanizada e amigável. E para isso, você precisa utilizar do quê? De palavras carinhosas, de ser gentil, de levar carinho no atendimento. Isso é totalmente possível. Um outro item aqui que você pode avaliar, encantador, é o encerramento da ligação, do atendimento. Como foi esse encerramento? Foi um encerramento encantador, surpreendente? Ou a pessoa simplesmente só deu olha, boa tarde, obrigado por você ter vindo até a nossa loja, ou você ter ligado aqui na nossa empresa. A empresa XYZ agradece a sua ligação e deseja uma boa tarde. Sabe, o scriptzinho? Foi isso que aconteceu no atendimento? E que não pode? Então tem que surpreender no encerramento e dá para surpreender. Olha, queria muito agradecer esse atendimento. Esse atendimento foi um atendimento que me ajudou também como atendente. Você como cliente é muito importante para nós. Se você desejar voltar, a gente vai estar sempre aqui de braços abertos para receber. Se você me permitir, eu poderia recitar uma frase para inspirar o seu dia, para que quando você for deitar, você possa dizer que valeu a pena viver esse dia. E aí você recita uma frase para o seu cliente inspiracional. Isso é quebrar o padrão imposto, é você propor algo novo, algo diferente no seu atendimento, é você temperar ele para encantar. Então esses são os itens que a gente avalia no atendimento e aí a gente detecta se o atendimento é um atendimento que está na UTI, que precisa urgentemente fazer coisas ali, precisa mudar radicalmente o atendimento, está perdendo o cliente o tempo inteiro ou prejudicando a reputação da empresa, ou um atendimento doente, um atendimento que, na verdade, ele tem
problemas, né? Você pode até conquistar cliente, ter alguns clientes comuns, mas o atendimento doente faz você ter insatisfeito. A UTI, com certeza, na UTI você tem muito insatisfeito, aqui você também tem alguns insatisfeitos, ou o seu atendimento está debilitado, ou seja, você tem uma minoria de clientes insatisfeitos, mas a grande maioria de clientes comuns, ou seja, você não está reparando que dá para ter clientes fãs, dá para você fazer um atendimento encantador. Ou ele está saudável, ou seja, você já tem um atendimento bom, as pessoas estão elogiando, mas ao mesmo tempo você ainda não está conseguindo fazer disso uma marca registrada, um atendimento que tem um DNA, onde você conquista além de elogios, indicações, falta um tempero aí para chegar num atendimento de alta performance, que é esse atendimento que a gente indica, né, que a sua empresa, os atendentes tenham. Show! E aí, encantador? Fala para mim, gostou do diagnóstico do cliente oculto? É assim que a gente avalia o atendimento. É assim, sabe, em vários pontos. E nós temos que fazer isso todo mês. Todo mês dá para fazer isso. Então, o atendimento presencial precisa de alguém ir até a sua loja para simular, até a sua empresa, para poder identificar isso. No telefônico você tem a gravação da chamada, que você consegue observar cada ponto desse que eu apresentei. Cada ponto desse que eu apresentei é totalmente possível. No atendimento online também, via WhatsApp, por mensagem, da mesma forma. Dá para perceber isso. Então, se você nunca realizou um cliente oculto, se nunca você utilizou dessa ação na sua empresa, faça isso. Faça isso. Eu tenho certeza que quando você observa o seu atendimento, você começa a observar o seguinte: nossa, como meu atendimento está debilitado. Ou como ele está doente. Ou como ele está na UTI. Eu preciso melhorar para ontem. Eu estou perdendo cliente. Eu estou colocando tempo em outras coisas, mas não estou colocando no principal, que é o atendimento. É o atendimento que segura o cliente. É o atendimento que faz você ganhar a tolerância do seu cliente. É o atendimento que faz você ter mais cliente. É o atendimento que faz a sua empresa alavancar os resultados. É o atendimento que proporciona o marketing mais barato de todos, que é o marketing realizado pelos próprios clientes da empresa, fazendo propaganda através do boca a boca positivo, da indicação. E é o atendimento que pode arruinar a sua empresa, que pode acabar com uma reputação de uma empresa quando a gente tem um atendimento desastroso, um atendimento que acaba gerando muitos clientes insatisfeitos. E aí a gente vai no Reclame Aqui ou no Procon, você faz uma lista lá e você vê um monte de reclamação. Mas muitas vezes os clientes não fazem essa ação, sabe? Às vezes a empresa não chega até essa exposição toda do Reclame Aqui, mas ele não está indo para o Reclame Aqui, mas ele está na rede de contato dele falando mal da sua empresa. E aí tem um estudo que comprova que um cliente insatisfeito, ele faz uma propagação negativa para 21 pessoas durante o ano. Ou seja, esse cliente, ele impede a sua empresa de ter novos clientes. Então não dá para ter cliente satisfeito. Então é possível você diagnosticar amanhã, segunda-feira, começar algo novo na sua empresa, desconstruir a forma que está atual, porque você vai analisar cada ponto desse e construir um atendimento encantador. Combinado, encantador? Show, show de bola. E aí, eu quero sugerir para você o quê? Que você faça um autofeedback. Porque nós, como líderes, né, gestores, a gente pode pegar esse diagnóstico, pegar uma gravação ou pegar essa simulação e fazer uma avaliação do atendimento e a partir daí propor através de um feedback os pontos de melhoria. Mas também a gente pode pedir para a nossa própria equipe fazer uma autoavaliação, fazer um autofeedback, ele mesmo olhar para aquilo e falar: nossa, eu preciso melhorar. Realmente, olha a minha saudação como foi, olha, não demonstrei empatia pelo cliente, olha, a minha intenção não foi legal, parecia um robozinho falando com o meu cliente. Nossa, encerrei de qualquer forma o atendimento. A linguagem que eu usei foi muito protocolar, muito formal. Entende? A própria pessoa tem a percepção. E a partir disso, isso é um treinamento e tanto, né? Porque ela começa a entender que ela tem que melhorar, depois ela precisa só de técnicas novas. Então, o autofeedback é algo que você pode pedir para a sua equipe ou você, como atendente, realizar com a própria gravação ou pedindo para a pessoa, assim que terminar o atendimento, assim que você terminar um atendimento seu, presencial, você pode parar e pensar: como o meu atendimento poderia ter sido melhor? Você pode parar e refletir nessa hora, sabe?
procurar imaginar em todo ponto que você realizou naquele atendimento, como deveria ter sido a sua saudação. Você sabe quando você não atende bem. Você sabe, você tem essa percepção. Só que você não para refletir, você entra no piloto automático, então você para refletir ali e pensa, como deveria ter sido a minha saudação? Como deveria ter sido a minha intenção? Por que eu utilizei esse tipo de linguagem? Que tipo de palavra, que tipo de frase, que tipo de pergunta eu não fiz para o meu cliente? Por que eu não conduzi o atendimento? Por que eu deixei o cliente conduzir o atendimento? Entende? Todo atendimento você vai fazendo essa reflexão, você vai melhorando o seu desempenho, você vai crescendo, evoluindo. Então, entenda uma coisa. No início dessa live, eu contei que o atendimento foi o que fez, o que mantém a Encanto viva até hoje. Uma empresa que saiu de R$ 500 que eu fundei com 19 anos para uma empresa que tem 16 anos que fatura mais de 500 milhões. Mais de 5 milhões. Logo 500, né? Vamos para cima, né, encantadores, para faturar 500 milhões. Faturamos 5 milhões, né? Então, a partir daí, o atendimento ele pode se tornar a sua grande alavanca de resultado. Atualmente, na Encanto, o faturamento de indicações é 6 vezes maior de qualquer outra estratégia de marketing que a gente venha utilizar. Qualquer outra estratégia é 6 vezes maior. Porque, para analisar uma coisa. Quando a gente como cliente, como consumidor, a gente vai até uma loja para comprar um produto. E o vendedor não fica lá tentando convencer a gente. Não aciona em você um alerta de chavequeiro? Peraí, ele está falando isso só para me vender. Na verdade, ele está contando uma historinha ali. Será que é verdade mesmo que ele está falando? A gente não fica assim, chavequeiro demais e tal, não fica com isso? Só que, quando um amigo nosso fala, vai lá naquela loja e procura o vendedor, fala com ele que o produto é muito bom, ou o serviço é muito bom, o cara é muito bom. Vai lá, pode comprar, eu garanto. A gente não vende muito mais fácil? A gente não acredita porque desperta o quê? O gatilho da confiança. É isso. A indicação é a forma mais antiga de vendas, é a maneira mais fácil de vender, porque um cliente nosso conhece o nosso produto, nosso serviço como ninguém. Só que a gente não para estrategicamente para olhar sobre a indicação. E aí a indicação ela se torna passiva. A gente tem indicação? Tem empresa que tem indicação, recebe indicação. Talvez você receba indicação. Talvez a sua empresa seja uma empresa indicável. Essa é a primeira análise que você tem que fazer. A minha empresa ela é indicável? Quantas indicações eu recebi esse ano? Quantas indicações eu recebo em média por cliente? Qual é o cliente que mais indica? Você tem que analisar esses números. Esses números têm que ser analisados na sua empresa. Então talvez a sua empresa seja uma empresa indicável, você já tenha recebido uma indicação do seu cliente. Só que a sua indicação hoje é uma indicação passiva. Passiva. O seu cliente ele indica no momento que acontece alguém procura ele perguntando, olha, você não conhece nenhuma empresa que vende, que presta serviço de ar-condicionado? Não conhece nenhum bom dentista? Você não conhece nenhuma clínica de estética muito boa? Entende? Aí quando alguém no nosso ciclo de amizade acaba pedindo auxílio, aí a gente indica. Isso é uma indicação passiva. Agora nós, como empresa, quando a gente tem um atendimento encantador, nós podemos dar um gatilho para o nosso cliente. Fã não pode pedir indicação para cliente insatisfeito. Não pode pedir indicação para cliente comum. Esse é o erro. Tem que pedir para o cliente fã. No momento certo também, não é toda hora que a gente sai pedindo para o cliente fã também. Senão você desgasta o seu cliente fã. Então, no momento certo, você gera um gatilho que você faz com que esse cliente fã indique você várias vezes durante o ano. Várias vezes. E aí, você recebendo mais indicação, você tem mais oportunidade de vendas. Mais oportunidade de vendas. Foi assim que a Encanto cresceu. Foi assim que a gente conseguiu conquistar grandes marcas, né? A gente tem como cliente Rádio Transamérica, King Star Colchões, Microcamp, Espaço Laser. Estou citando aqui algumas, né? Algumas das marcas hoje que investem na Encanto, nos serviços tecnológicos que a gente oferece. Então, por que a gente conquistou? Por indicação, é um falando. E é possível você alcançar o nível estrela de indicações. Robson, nível estrela, o que é isso? É o seu cliente. Você recebe um cliente comum, você transforma esse cliente comum em um cliente fã, e aí ele indica um outro cliente comum, e aí você transforma esse cliente em fã. Esse processo acontecendo 5 vezes,
você alcança o nível estrela. E teve aqui na Encanto a gente tem um case estrela, vou contar aqui para você, um dos cases estrela que a gente tem foi o seguinte, a gente fez a comercialização do nosso produto para uma empresa que vende segurança, né, segurança privada. E nós vendemos a nossa solução tecnológica. E aí a gente transformou ele em um fã. A partir daí ele indicou para um salão de beleza o nosso produto. E aí esse salão de beleza também se tornou um fã, que indicou a gente para uma rede de colchões muito famosa. A gente transformou essa rede em fã, que indicou para uma rede de sofá muito conhecida. E aí a gente transformou em fã, que indicou para uma outra rede de colchões. Entende? Olha esse processo. Um único cliente, um primeiro cliente, através dele eu conquistei 5 clientes. 5 clientes. Então esse é o poder da indicação. Só que no dia a dia a gente esquece, encantador, a gente esquece disso. Então olha para as indicações a partir de agora, analisa quantas indicações você já recebeu esse ano e começa a criar sua máquina de indicações. Como, Robson, isso é possível? Transformando cliente comum em fã. Como é que você transforma cliente comum em fã? Encantando. Encantando. Como é que encanta cliente, Robson? Supera a expectativa dele. Olha, tem um dado aqui que eu queria compartilhar com você, que é o seguinte, tem uma pesquisa que revelou que 84% dos consumidores, aqui ó, 84% dos consumidores falam que que as suas expectativas não foram superadas na sua última experiência de atendimento. 84% dos consumidores falam que a sua expectativa não foi superada na última experiência de atendimento. Ou seja, 15%, 16%, né, superam a expectativa. Olha o tamanho da oportunidade que nós temos. Olha o tamanho da oportunidade que a gente tem. A gente só tem que superar a expectativa do nosso cliente. Só que para isso, a gente precisa desenvolver estratégias de encantamento. Nós precisamos desenvolver um atendimento encantador. A gente tem que realizar cliente oculto mensalmente. A gente tem que fazer um diagnóstico mensalmente. A partir daí, a gente tem mais indicação. E a indicação vende mais. Essa é a estratégia que a gente tem que adotar. Eu não estou dizendo que você não tem que parar de fazer anúncio, ou que você não tem outras formas de encontrar cliente, parcerias. Não é isso. Eu estou dizendo que se você potencializar a indicação, você vai reduzir o seu investimento em marketing. Você vai reduzir os seus anúncios. Você vai reduzir as outras estratégias. Você não vai deixar de fazer, mas você vai reduzir. E aí você tem mais lucro na sua empresa, você tem mais resultado. Na Encanto, a gente reduziu 85% do nosso marketing nos últimos 3 anos, utilizando a estratégia da indicação. É isso que eu quero que você reflita, entende? Que você analisa aí no seu negócio a partir de agora para você ter muita indicação no seu cliente. Utilize de estratégia de encantamento. Sabe quem faz isso muito bem aqui no Brasil? Faz muito bem aqui no Brasil? O Nubank. Cresceu absurdamente. O Nubank se tornou o primeiro unicórnio brasileiro, ou seja, uma startup que começou pequenininha, que pensou estrategicamente. Tá, como eu vou me diferenciar? Os bancos atuais oferecem uma experiência horrível. Horrível, né? Porque a gente é tratado nos bancos atuais como se fosse um bandido.